Vamos começar então. Hoje vou fazer um pouco diferente, peguei uns livros diferentes, livros que a gente pode abrir uma página aleatória e fazer a leitura. Mas também eu tenho aqui dois que vão permanecer, pelo menos hoje, que é o primeiro é aos pés do mestre, né, de Krishnamurti, que a gente já vem lendo. Por mais sábio que já sejas nesta senda, ainda terás muito que aprender, tanto que aqui também deve haver discernimento, e tu deves pensar cuidadosamente o que vale a pena ser aprendido. Todo conhecimento é útil, e um dia terás todo o conhecimento. Enquanto, porém, tu tiveres somente parte dele, toma cuidado para que essa seja a parte mais útil. Deus tanto é sabedoria como amor, e quanto mais sabedoria tiveres, mais ele poderá se manifestar por teu intermédio. Estuda então, mas estuda em primeiro lugar aquilo que mais te habilite a auxiliar os outros. Trabalha pacientemente em teus estudos, não para que os homens te considerem sábio, nem mesmo para que possas ter a felicidade de ser sábio, mas porque somente os homens sábios podem ser sabiamente úteis. Por muito que desejes auxiliar, enquanto fores ignorante, poderás fazer mais mal do que bem. Esse livrinho, esse pequeno livrinho, ele é muito denso em informações, né? Uma linguagem simples, mas com muita sabedoria. Então vamos agora um conto Zen, de Zen budismo, né? Roupas velhas e roupas novas. A atividade de remendar roupas antigas, em vez de descartá-las, parece ser um apego às coisas. Entretanto, ao abandonar roupas velhas e querer só roupas novas, parece que estamos nos apegando a novidades. Parece-me que ambos são errados. Como me comportar? Quem pergunta é Monge Kon Ejo. E responde o mestre Eihei Dogen. Se estivermos livres de apego ao que temos e não procurarmos o que não temos, qualquer uma das atitudes estará certa. Ainda assim, é preferível remendar roupas rasgadas a fim de mantê-las o máximo possível, em vez de só querer roupas novas. Ponto. O Zen é legal por isso, né? Mas aqui tem o comentário, que é da Monja Coen, né? Vamos ler o comentário da monja. Acho interessante notar que essa conversa do século XIII faz sentido para nós. Dizemos que estamos na era do consumismo desenfreado. Mas veja que já em 1230, aproximadamente, os monges se preocupavam com os apegos e os desejos consumistas. Certa feita, um senhor muito rico foi presentear Buda e seus discípulos com vários cortes de tecido. Perguntou aos monges: o que farão com esses tecidos? Faremos nossos hábitos monásticos, responderam. E quando os hábitos ficarem rotos, velhos e sem uso, o que farão com eles? Poderemos remendar e usá-los da mesma forma, disseram os monges. E quando não houver mais onde remendar? Poderemos usar como panos de limpeza. E quando nem para isso mais servirem, vamos usar como estuque, junto com lama, nas paredes de nossos templos e moradias. Assim, satisfeito ao saber que o material seria sempre reciclado e reaproveitado,
O homem feliz deixou suas ofertas para a Sangha de Buda, comunidade de praticantes, monges e monjas, leigos e leigas. Há mais de 2.600 anos já havia pessoas que reciclavam e reaproveitavam todos os materiais. E isso não é apego nem aversão, é utilização consciente dos bens. Há quem se apegue ao não ter, ao desgastado, ao pobre, à simplicidade. Nenhum apego é benéfico. Estar livre e sem amarras é o caminho, mas não é tão fácil assim. Uma vez contaram-me a história de um monge cristão em um mosteiro beneditino. Ao entrar no mosteiro, o monge se despiu de todas as suas roupas e objetos pessoais e passou a vestir os hábitos monásticos que pertenciam ao mosteiro, não a ele, monge. A cada um, em cada cela, era dado um bloco de notas e um lápis, com o intuito do voto de pobreza e não consumismo. O monge da nossa história preservava bem o seu lápis. Com os dias e meses, porém, este foi se desgastando. Estava já um pequeno toquinho, mas ainda, com dificuldade, o monge conseguia usá-lo e se recusava a pedir um novo lápis. Certo dia, ao voltar das liturgias noturnas, foi fazer uma anotação em seu caderno e onde estava o lápis? Com a fraca luz que lhe era permitido ter a essas horas, o monge aflito começou a revirar a cama e aos poucos objetos que tinha e de repente se deu conta de que dizia para si mesmo: "Onde está o meu lápis?" Ao ouvir a própria mente falando assim, percebeu que, embora houvesse se despido de tantas coisas, ainda se apegava ao eu e ao meu. Cobriu a cabeça com o capuz e passou a noite meditando. Na manhã seguinte foi pedir uma entrevista com o abade e um novo lápis. Às vezes nós complicamos as coisas, né? E a simplicidade parece demonstrar que as coisas justamente demandam menos malabarismos mentais do que nós consideramos. Vamos ver aqui o livro dos Cinco Anéis de Musashi, também uma passagem. Apesar de que esse livro eu tinha começado a ler, mas ele é bem específico, ele tem mais a ver no... Vamos tentar aqui ler uma passagem rapidinho. O olhar na arte militar. O olhar deve abranger o mais amplo espaço possível. Existem dois tipos de olhar: o de apenas ver e o de perceber. O olhar da percepção é poderoso, enquanto o de apenas ver é fraco. Ser capaz de enxergar como se estivesse perto o que está longe e como se estivesse longe o que está perto, eis algo essencial na arte militar. Importante na arte militar é conhecer a espada longa do adversário sem fixá-la. É preciso estudar bem esta questão. O olhar deve ser o mesmo, tanto num combate individual como numa batalha de exércitos. Ver os dois lados, sem mexer o globo ocular, é fato de grande importância. Mas todo esse aprendizado demanda disciplina e paciência. Não pode ser aprendido de repente, em momentos de urgência. Depois de ter compreendido tudo o que foi exposto aqui, é necessário refletir sobre a questão do olhar, que deve se manter o mesmo, tanto nas circunstâncias da vida cotidiana como em quaisquer outras. Convém meditar sobre tudo o que foi exposto aqui. Interessante. O que eu quis dizer é que esse livro tem muito da questão de como segurar a espada, como se movimentar. Talvez não seja o mais adequado para essa nossa leitura, né,
desse vídeo aqui diário que nós fazemos das leituras dos mestres. Vamos pegar aqui o I Ching, uma página aleatória, o livro das mutações. Kuei Mei, a jovem que se casa. Acima, Shen, o incitar, trovão. Abaixo, Tui, a alegria, o lago. Acima está Shen, o filho mais velho. Abaixo, Tui, a filha mais moça. O homem toma a dianteira e a jovem o segue com alegria. Isso representa a entrada de uma jovem na casa de seu marido. Há ao todo 4 hexagramas que abordam a relação entre marido e mulher. Sim, influência, fala da atração entre um jovem casal. Heng, duração, trata do relacionamento permanente do casamento. Xian, desenvolvimento, refere-se às demoradas formalidades que precedem um casamento adequado. E por fim, Kuei Mei, a jovem que se casa, descreve uma jovem que segue um homem mais velho e casa-se com ele. Então aqui vem o julgamento do hexagrama. A jovem que se casa. Empreendimentos trazem infortúnio. Nada que seja favorável. A jovem que é recebida numa família, mas não como esposa principal, deve comportar-se de modo particularmente cuidadoso e discreto. Não deve tentar suplantar a dona da casa. Por isso, provocaria desordem e criaria uma situação insustentável. Há de se dizer aqui, né, que tudo isso é simbólico e deve ser entendido de uma forma que se adeque à situação individual de cada pessoa nesse momento. Aliás, o I Ching é um livro oracular, né, que serve justamente como uma leitura interpretativa da situação atual, né, de cada um. O mesmo é válido para qualquer relacionamento informal entre pessoas. Enquanto os relacionamentos legalmente regulamentados estabelecem sólidas conexões entre deveres e direitos, aqueles que se baseiam em inclinações pessoais dependem por completo a longo prazo de tato e discrição. O afeto espontâneo, elemento essencial em qualquer convivência, é da maior importância em todos os relacionamentos do mundo. Assim, a união entre o céu e a terra dá origem a toda a natureza. Entre os seres humanos também, a afeição espontânea é o fator aglutinador da união. Aqui tem um comentário importante. Esta situação se refere a alguém com um desejo excessivo de alegrias, que não pode alcançar pelos caminhos normais. Deste modo, ela se coloca numa situação que não é de todo compatível com sua própria dignidade. O texto não acrescenta qualquer julgamento ou advertência, apenas apresenta a sua situação tal como ela é, para que cada um chegue por si mesmo à conclusão. A jovem é virtuosa e não quer se perder. Por essa razão, deixa passar a época habitual para o casamento, mas isso não é prejudicial. Ela é recompensada pela sua pureza, encontrando ainda que tardiamente o marido predestinado. Muito bem. Então, seguindo para outra obra chinesa, Tao Te Ching, de Lao Tzu. Quando renunciamos ao aprendizado, não temos problemas. O pronto sim e lisonjeiro sim, pequena é a diferença que eles exibem. Mas marque seus problemas, bons e ruins, que espaço o abismo deve preencher.
O que todos os homens temem deve ser realmente temido. Quão amplo e sem fim é o intervalo de perguntas, pedindo para ser discutidas. A multidão de homens parece satisfeita, como se estivesse desfrutando de um banquete completo, como se montados em uma torre na primavera. Eu sozinho pareço apático e quieto. Meus desejos ainda não deram nenhuma indicação de sua presença. Sou como uma criança que ainda não sorriu. Pareço abatido e desamparado, como se não tivesse uma casa para onde ir. A multidão de todos os homens tem o suficiente e de sobra. Só eu pareço ter perdido tudo. Minha mente é a de um homem estúpido. Eu estou em um estado de caos. Os homens comuns parecem brilhantes e inteligentes, enquanto só eu pareço ser ignorante. Parecem cheios de discernimento, enquanto eu sozinho estou entediado e confuso. Eu pareço ser carregado quase como no mar, vagando como se não tivesse onde descansar. Todos os homens têm suas esferas de ação, enquanto eu sozinho pareço enfadonho e incapaz. Assim, sozinho sou diferente de outros homens, mas valorizo a ama, o tal. Vamos aqui também a voz do silêncio. A voz do silêncio, o primeiro fragmento. Estas instruções são para aqueles que não conhecem os perigos dos id inferiores. Aquele que quiser ouvir a voz de nada, o som sem som, e compreendê-la, precisa aprender a natureza do Dharana, meditação. Tendo se tornado indiferente aos objetos da percepção, o aluno deve buscar o Raja dos sentidos, o produtor do pensamento, aquele que desperta a ilusão. A mente é a grande assassina do real. Deixe o discípulo matar o assassino. Seguindo aqui também as perguntas e respostas, do livro A Chave para a Teosofia, de Blavatsky. Então a teosofia não é, como alguns sustentam, um esquema recém-esboçado? Apenas pessoas ignorantes podem assim se referir a ela. Ela é tão antiga quanto o mundo, e em seus ensinamentos e ética, se não no nome, assim como é o mais amplo e mais católico de todos os sistemas. Como pôde, então, a teosofia ter permanecido tão desconhecida para as nações do hemisfério ocidental? Porque deve ser um livro selado para as raças evidentemente mais cultas e avançadas. Acreditamos que existiram nações igualmente cultas na antiguidade e certamente mais avançadas espiritualmente do que nós somos hoje. Mas há diversas razões para essa ignorância voluntária. Uma delas foi apresentada por São Paulo aos atenienses cultos. Uma perda, por longos séculos, da verdadeira percepção espiritual e mesmo do interesse devido à devoção demasiada às coisas dos sentidos. A sua longa escravidão à letra morta do dogma e do ritualismo. Mas a razão mais poderosa para isso está no fato de que a verdadeira teosofia foi sempre mantida em segredo. Amanhã continuamos. Chave para a teosofia também. A Roda do Tempo, de Carlos Castanheda. A impecabilidade começa com um único ato
que tem de ser deliberado, preciso e fundamentado. Se esse ato é repetido pelo tempo suficiente, adquire-se o senso de um intento inflexível, que pode ser aplicado a qualquer outra coisa. Se isso é realizado, o caminho é claro. Uma coisa leva a outra até que o guerreiro perceba todo o seu potencial. O mistério da consciência é a escuridão. Os seres humanos exalam o cheiro desse mistério, de coisas que são inexplicáveis. Ver a nós mesmos de qualquer outra maneira é loucura. Portanto, um guerreiro não rebaixa o mistério do homem tentando racionalizá-lo. E assim finalizamos, então, os nossos livros normais de sempre, né? Agora eu tenho um livro novo aqui que eu comprei sobre recomendação do Wagner Borges, que é Jesus, o Filho do Homem, que são histórias sobre Jesus contadas sobre o prisma, né, a ótica de Khalil Gibran. Então, ele disse que é muito bom, inclusive um livro de cabeceira dele, e eu comprei. É Jesus, o Filho do Homem, suas palavras e seus atos contados e registrados por quem o conheceu. Então eu vou tomar a liberdade de ler, porque são histórias curtinhas. Eu vou pegar uma bem pequena aqui. Tá. Aqui, ó. Davi, um de seus seguidores. Jesus, o prático. Eu não sabia o significado de seus discursos ou de suas parábolas até que ele não estivesse mais entre nós. Não, eu não entendi até que suas palavras ganhassem forma de vida diante dos meus olhos e se moldassem em corpos que estão na procissão do meu próprio dia. Deixe-me dizer isso. Em uma noite, enquanto eu estava sentado em minha casa meditando, lembrando-me de suas palavras e de seus atos, para registrá-los em um livro, 3 ladrões entraram. Embora soubesse que eles tinham vindo me roubar, eu estava muito atento ao que estava fazendo para recebê-los com uma espada ou mesmo dizer o que vocês fazem aqui. Simplesmente continuei escrevendo minhas lembranças do mestre. E quando os ladrões se foram, lembrei-me dele dizendo: aquele que toma o teu manto, deixe que leve o outro manto também. Daí eu entendi. Enquanto estava sentado gravando suas palavras, nenhum homem poderia ter me parado, mesmo que levasse todos os meus bens. Pois, embora procurasse proteger meus bens e a mim mesmo, sabia onde reside o maior tesouro. Já gostei do livro. E olha que interessante. Esse conto parece muito com um conto zen, em que um ladrão entra na casa de um praticante do zen e, não tendo nada, o praticante oferece ao ladrão que leve inclusive suas roupas. E o ladrão sai fazendo troça dele, né? Depois que o ladrão sai, esse praticante do zen vai até a rua, para fora da sua casa, olhando para a lua e pensa que, coitado deste homem, eu gostaria de poder lhe dar essa bela lua, porque ele
observando, admirando a lua, essa visão, o homem que foi lá para roubar as coisas dele não poderia ter, né? Então olha que interessante, né? Muito parecido. Então vamos fazer aí uma breve meditação para finalização do vídeo. Então, quem puder, apoie bem os pés no chão, a sola dos pés, coluna reta, ereta, respiração livre e desimpedida, abdominal, língua, a ponta da língua no céu da boca, ombros relaxados, maxilares também, olhos fechados. Ó vida oculta, deixa de fazer o mal, começa a fazer o bem. Purifica teu coração. Essa é a mensagem de Buda. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade, faça com que todo aquele que se sente uno contigo saiba que por isso mesmo ele é uno com todos os outros. Vamos irradiar luz, paz, saúde em todas as direções, ao leste, ao oeste, ao norte, ao sul, ao zênite e ao nadir. Que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam ditosos, paz a todos os seres. Namastê. Muito bem, então, apenas recados finais. Não esqueçam de, se gostaram do que nós vimos aqui, acompanhar também as aulas da Sociedade Teosófica, que tratam dos mesmos temas de forma aprofundada. Todos os dias, às 19h30, as aulas ocorrem no canal da Sociedade Teosófica no YouTube. E também não deixem de compartilhar esse vídeo e curtir e seguir o canal para continuar recebendo, sendo avisado dos vídeos diários que nós fazemos aqui. Então, nos vemos amanhã e até a próxima.